Boa noite, igreja. A gente, nesses 7 anos, tem vivido, como diz lá no Salmo 126. Enquanto a gente anda pelo caminho, chorando e lançando a preciosa semente, aí entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso nós estamos alegres. Estão sendo 7 anos de dor, de choro, de luta, mas grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós só temos motivos para festejar. Amém? Esse culto de hoje, como todo mundo recebeu o convitinho, é um culto de ação de graças. E quando nós colocamos lá que ia ter esse culto de ação de graças, eu já tinha uma palavra no meu coração. Eu já sabia o que eu ia ministrar, e eu falei: Senhor, eu já sei, está tudo certo. E eu gosto de preparar a palavra quarta, quinta-feira antes do culto. E chegou na quarta-feira, eu falei: eu vou preparar a palavra hoje. Eu sentei com a minha Bíblia, com o meu caderninho, e não fluiu nada. E não aconteceu nada. E o pastor sabe que eu fico desesperada, porque eu gosto de chegar quinta-feira e saber o que eu vou pregar domingo. Eu não gosto de chegar sábado à noite e falar: ai, não sei ainda o que eu vou ministrar. Eu fico desesperada. E eu orei e falei: Senhor, o que eu vou pregar? E a minha pergunta para o Senhor era: o que a igreja precisa? O que a igreja precisa? Do que a igreja necessita? E eu vim quarta-feira para a igreja com essa pergunta: o que a igreja precisa? O que a igreja necessita? E eu fiquei quinta-feira o dia inteirinho, e meditando, e orando. Eu falei: Senhor, vai me dando um desespero. Eu falei: o que a igreja precisa ouvir? O que a igreja precisa ouvir? Chegou sexta-feira e eu fiquei mais desesperada ainda. E aí sexta-feira todo mundo foi dormir, ficou só eu e a Rafa assistindo um desenho. Era 1h da manhã. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, à minha memória, e eu falei: Deus, essa palavra não tem nada a ver. Olha, eu querendo ensinar Deus, né? Não tem nada a ver. Aí eu fui lá no quarto, peguei minha Bíblia, sentei na minha cadeirinha, a Rafaela sentou na minha frente para brincar de massinha. Era 2h30 da manhã e eu estava preparando o culto. E eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. O que a igreja precisa? O que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de bênçãos? Precisamos. Nós precisamos de milagres? Precisamos. Precisamos de saúde? Precisamos. Mas o que nós necessitamos é da presença de Deus. É da presença do Senhor que nós precisamos. A gente pode ter carro, pode ter saúde, pode ter dinheiro, pode ter amigos, pode ter riqueza, mas se nós não tivermos a presença dEle, nós não temos nada. Não existe nada que tenha importância do que a presença do Senhor. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo 33. Eu vou ler numa versão diferente. Nova tradução, linguagem de hoje. Se você tiver na Bíblia online, é NTLH. É bem diferente do que está na Bíblia. Diz assim, a partir do versículo 1. O Senhor Deus disse a Moisés: saiam desse lugar, você e o povo que você tirou do Egito, e vão para a terra que eu jurei dar a Abraão e a Isaque, e a Jacó, e aos seus descendentes. Eu mandarei um anjo para guiar você,
e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Vocês irão para uma terra boa e rica, porém eu não irei, pois vocês são um povo teimoso. Eu os poderia destruir no caminho. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar, e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles: vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias, e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim, depois que os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais as suas joias. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas, olhando Moisés até que ele entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda, e da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, Josué, filho de Num, um moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Moisés disse a Deus, o Senhor: é verdade que me mandaste guiar esse povo para aquela terra. Porém, não me disseste quem é que irá comigo. Disseste que me conheces bem e que estás contente comigo. Agora, se isso é assim mesmo, fala-me dos teus planos para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Lembra que escolheste essa nação para ser tua. E disse Deus: eu irei com você e lhe darei a vitória. Então Moisés respondeu: se não fores com o teu povo, não nos faças sair desse lugar. Como é que os outros povos poderão saber que estás contente com o teu povo e comigo, se não fores conosco? A tua presença é que mostrará que somos diferentes dos outros povos da terra. O Senhor disse a Moisés: vou atender o seu pedido, porque conheço você bem, e você conseguiu a minha aprovação. A Moisés suplicou: por favor. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. E Deus respondeu: eu farei com que todo o meu brilho passe diante de você, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser, e terei misericórdia de quem eu desejar. E disse ainda: não vou deixar que você veja o meu rosto, pois ninguém pode ver o meu rosto e continuar vivo. Mas aqui há um lugar perto de mim, onde você poderá ficar em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão, e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Amém. Amém, irmãos? Essa passagem, ela se passa depois que Moisés sobe no Monte Horebe. Os 40 dias e 40 noites, quando Deus foi dar para Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Todo mundo lembra? O povo, quando Moisés subiu, ficou perdido. E eles falaram para Arão: Arão, cadê Moisés? Quem que vai nos guiar? E Moisés fala assim: o que vocês querem que eu faça? O povo fala: faça para nós um Deus. Arão pede as joias de todo mundo, pega as joias, derrete as joias e faz o que, irmãos? O bezerro de ouro. E o que o povo faz? Adora o bezerro. Arão fala para o povo: aqui está o Deus de vocês. Vamos fazer um culto para eles. O povo faz um culto.
o povo faz holocausto, o povo entrega oferta, o povo faz festa, o povo faz dança. E Moisés lá no monte. Aí Deus fala para Moisés: Moisés, desce, porque olha lá o que o povo está fazendo. O povo levantou um Deus e está lá adorando. Moisés desce, vê o povo fazendo tudo aquilo, joga as tábuas dos 10 mandamentos para o chão, pega aquele bezerro de ouro, derrete o bezerro, faz o bezerro virar pó, mistura o pó na água, faz o povo beber. Fala para os levitas: vocês vão dar fim em quem estava fazendo isso. Os levitas matam cerca de 3.000 pessoas. Moisés fica irado, Deus fica mais irado ainda. E aí é quando Deus fala para Moisés: vocês vão para a terra prometida, mas eu não vou mais. Vocês vão sozinhos. Eu vou mandar um anjo. O anjo vai levar vocês, vai dar vitória para vocês, mas eu não vou. Porque se eu for, eu vou matar vocês. Irmãos, enquanto eu li esse texto, eu falei: Deus, como nós não mudamos? Só fazia 40 dias que Moisés tinha subido no monte para orar. 40 dias. O povo ficou perdido, sem saber o que fazer, implorando para Arão um Deus para que os guiasse. Não fazia muito tempo que eles tinham saído do Egito, tinham visto o mar se abrir, estavam sendo guiados por uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia, e o povo tem a capacidade de falar: quem vai nos guiar? No versículo 3, do capítulo 33, Deus fala para Moisés: sobe para a terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti. Eu não vou. A minha palavra vai se cumprir. Vocês vão chegar lá, mas eu não vou. E Moisés, irmãos, lá no versículo 15 fala: Senhor, do que nos vale a terra prometida, que mana leite, que mana mel, que o Senhor tem falado que ela é boa? Do que nos vale a vitória que o Senhor vai me dar contra todo esse povo que tem se levantado contra nós, se o Senhor não for? Se o Senhor não for, nós não vamos sair daqui. Irmãos, essa é a nossa necessidade hoje. Nós precisamos da presença do Senhor. Do que nos vale conquistar, ser vencedor, ter um anjo ao nosso lado, ter bênçãos, se a presença dele não for conosco? É disso que a igreja necessita. Essa foi a resposta que o Senhor deu da pergunta que eu fiz a ele: o que a igreja precisa? Porque foi isso que eu perguntei para Deus: Deus, Senhor, o que a igreja precisa? Foi isso que ele me respondeu: nós precisamos da presença dele. É a única coisa que nós precisamos, da presença deles, irmãos. É da presença de Jesus. Nós podemos ter tudo, igreja. Como eu disse no começo, nós podemos ter bênçãos, riquezas, dinheiro, prosperidade, saúde, uma família abençoada, um casamento abençoado. Nós podemos ter amigos, nós podemos ter carro do ano, mas se nós não tivermos a presença, nós não temos nada. Nada. Moisés entendeu claramente do que me vale conquistar a terra prometida, se a tua presença não for com a gente. Irmãos, é tão difícil para nós
entendermos isso. Sabe por quê? Porque quando a gente recebe uma bênção, a gente acredita que a bênção é a presença dele, mas não é. Nós precisamos da manifestação da presença de Deus. O que é isso? Nós sabemos que Deus é onipresente, é um dos tributos de Deus. Ele está em todo lugar, em todo tempo. Ele está aqui, ele está na outra igreja, ele está na nossa casa, ele está no hospital. É o tributo dele. O que é a manifestação da presença de Deus? Eu vou usar esse mesmo texto. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor colocou uma coluna de fogo à noite para ajudar eles. Uma nuvem durante o dia. A manifestação da presença de Deus. O povo sabia que Deus estava lá. E a gente se contenta, irmãos, com tão pouca coisa. Por que a gente não quer mais a manifestação? Porque a gente não quer mais. Vir ao culto, ouvir, cantar, para a gente já é o suficiente. Quando Deus quer se manifestar para nós, é da manifestação da presença que a gente precisa. É saber que não, a coluna de fogo dele está aqui comigo. A nuvem dele está aqui comigo. Eu sinto a presença do Senhor aqui comigo. A presença do Senhor, irmãos, ela nos guia. Ela nos move, ela nos instrui. Ela nos mostra, ela tira o medo, ela nos dá direção, ela abre os nossos olhos, ela esclarece as nossas dúvidas, ela nos traz discernimento, ela tira a confusão, ela abre os nossos olhos. Por que mesmo quando a gente está cercado de tudo isso que eu falei, de bênçãos, de prosperidade, de riquezas, a gente se sente perdido? Está tudo bem, mas eu estou perdido. Está tudo bem, mas está esquisito aqui. Está tudo bem, mas está faltando. Não é assim, irmãos? Porque falta a presença. É a presença do Senhor que abre os nossos olhos, que nos traz contentamento, renovo, discernimento. É a presença. Irmãos, por quê que a gente não tem mais sentido a presença? O que esse povo fez para que a presença do Senhor saísse do meio deles? Eles pecaram. Eles fizeram o bezerro de ouro. Por quê, irmãos? Porque eles estavam impacientes. Faz 40 dias, Arão, que Moisés subiu e nós estamos aqui perdidos. Faz 40 dias que nós não temos ninguém para nos guiar. A impaciência do povo fez o povo pecar. Eu quero ler com vocês Êxodo 32, do versículo 1 ao versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se Arão e lhe disse: levanta-te, faze deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. E disse-lhe Arão: tire as suas joias, os seus brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e me traga. Então todo o povo tirou das orelhas os seus atavios e os trouxe a Arão. Estes, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro num burril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e disse: amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. O povo, irmãos, nós não queremos esperar as bênçãos de Deus.
nós somos impacientes com as coisas, igual esse povo aqui, impacientes. Nós achamos que só porque as coisas não acontecem na nossa hora, do nosso jeito, Deus não está fazendo o que Ele deve fazer, porque no nosso achismo, nós que ditamos as ordens para Deus. Deus está fazendo errado. Onde que Deus está? Faz 40 dias que Moisés subiu, Arão, e nós estamos aqui sem ninguém para nos guiar. No versículo 25, vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Sabe o que essa palavra quer dizer, irmãos? Que um abismo chama outro abismo. O povo ficou sem limites. Alguns estudiosos dizem que essa festa virou um ato de promiscuidade, de orgia, porque o povo perdeu a noção, o senso. Ontem eu estava assistindo um programa que eram 2 servos do rei que estavam indo num outro país para conversar com a rainha daquele país. E um falou assim para o outro: dizem que aqui tem muitas mulheres bonitas. Aí o que estava com ele falou assim: eu não quero saber, eu vim aqui com uma missão e eu vou cumpri-la. Aí o cara falou assim para ele: eu não. Todo pecado que quiser me usar, eu estou à disposição. Esse povo estava assim, desenfreado. Um abismo chama outro abismo, irmãos. E isso faz com que o Senhor se afaste de nós. Quando nós pecamos, a presença do Senhor se afasta de nós. Olha no versículo 7 o que fala. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro e o adorou, e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto que esse povo é duro, de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Irmãos, Deus foi claro com Moisés: esse povo é perverso, esse povo não quer nem saber de mim, eu vou me retirar, senão eu vou matar todo mundo. Irmãos, é a presença do Senhor que nos traz segurança. O que fala lá em Romanos 8:31? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agora, nesse caso aqui, o Senhor era contra eles. Se o Senhor é contra, quem será por eles, irmãos? Quando a gente peca e a presença do Senhor se afasta de nós, nós ficamos sem condição de caminhar, irmãos. Se Deus é contra nós, quem vai ser por nós? É isso que Deus fala para Moisés: eu não quero mais esse povo, a minha vontade é de destruí-los, e eu vou fazer de você, Moisés, a próxima nação. Eu vou matar todo mundo e vai começar de você para frente. Irmãos, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos tira da presença de Deus. Lá no capítulo 33, no versículo 4, quando o povo escuta o que Moisés vem e fala para ele, porque Moisés chega para o povo e fala: olha o que vocês fizeram. Deus se afastou de nós, Deus não vai mais conosco até a terra prometida, a presença dele vai ser tirada do nosso meio, a vontade do Senhor é de nos consumir. O povo fica desesperado, ouvindo o povo, versículo 4 do capítulo 33,
Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu as suas joias. Enquanto nós continuarmos pecando, a presença vai continuar se afastando de nós. O povo se arrepende. O povo cai em si e se arrepende. Irmãos, nós precisamos ter coragem para romper com aquilo que nos afasta da presença de Deus. O que tem nos afastado da presença de Deus? Talvez sejam coisas tão pequenas, raposinhas tão pequenininhas que têm entrado na nossa vinha. Talvez tenham sido pecados tão escancarados que a gente pensa que está tudo certo. Esse povo aqui pôs-se a prantear. Eles se desesperaram e choraram e clamaram e se arrependeram do que eles fizeram. No versículo 5 fala assim: portanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és um povo duro. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Nessa outra versão que eu li, Deus fala para eles: vocês são teimosos. Se eu fosse com vocês, eu os consumiria, eu os destruiria completamente. Agora vocês retirem as suas joias, que eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. Por que Deus pede para eles tirarem as joias? Porque Ele não quer que o povo anda com as joias? Não, porque as joias eram um símbolo do pecado. Foi com as joias que eles fizeram um bezerro de ouro. Nós, irmãos, temos os nossos pecados de estimação. Guardamos ele lá no fundo da nossa gaveta. E a gente não quer se desprender dos nossos pecados e quer a presença de Deus. E Deus tem falado: tira as suas joias. Tira de perto de você aquilo que te fez pecar. Arranca de perto de você aquilo que é símbolo do teu erro, do teu pecado. Arranca de perto de você. Vocês querem um exemplo bem atual? Eu não tenho isso porque eu não preciso. Mas quantos de nós têm aplicativos no celular que te fazem se prostituir, que te fazem pecar, que faz você gastar o teu dinheiro com vícios, com pornografia? Aí você fala assim: não, eu não vou entrar mais, mas eu também não vou desinstalar o aplicativo. Deixa ele ali. Eu vou fazer uma pastinha e vou pôr ele lá escondido. Mas ele está ali. Arranca, irmãos, da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu coração, do teu trabalho, do teu negócio, aquilo que tem feito você pecar. Aquilo que tem feito teus pés se desviarem do caminho que o Senhor tem preparado. Quando a gente está em pecado, a presença do Senhor não irá conosco. Outra coisa que esse texto nos ensina e deixa muito claro, que nada pode substituir a presença do Senhor. No capítulo 33, no versículo 2, o Senhor fala para Moisés: eu enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os teus inimigos. Nesse versículo aqui o Senhor faz duas promessas para Abraão: você vai ter um anjo e você vai ter vitória. Duas promessas o Senhor fez para ele. Moisés foi claro com o Senhor: Deus, eu não quero anjo,
eu quero a tua presença. A vitória para mim, sem a tua presença, não tem valor. Nada substitui a presença do Senhor na nossa vida, irmãos. Não é um carro novo, não é um relacionamento novo, não é um emprego novo, não é um aumento de salário, não é uma bênção. Nada substitui a presença do Senhor na nossa vida. Isso é muito difícil de nós entendermos, irmãos, porque nós confundimos bênção com presença. Não é porque a gente é abençoado que o Senhor está conosco. Não é porque você está frutificando, porque está tudo indo bem, que a presença dEle está com você. Ele garantiu a Moisés: vocês terão vitória, mas eu não vou. Moisés fala para o Senhor: se a tua presença não for, eu não saio do lugar, eu não vou. Irmãos, o que nós temos que fazer para ter essa presença de volta? O que nós precisamos compreender para ter tudo isso de volta? Eu quero ler com vocês no 33, versículo 7. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. Quem quisesse consultar ao Senhor, ia até lá. Moisés buscava o Senhor, irmãos. Moisés armava a tenda dele e buscava o Senhor. Moisés entrava na tenda e buscava. Quando Deus falou tudo isso para ele, Moisés entra na presença do Senhor e fala: Deus, tem misericórdia do teu povo. Senhor, lembra do teu povo. Senhor, o que os egípcios vão dizer se o Senhor destruir o teu povo? Lembra da tua promessa. Irmãos, o que tem faltado para nós é entrar na presença dEle, é dobrar os nossos joelhos, é buscá-lo enquanto Ele ainda pode ser encontrado. A Bíblia continua, versículo 8, quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta de suas barracas, olhando até que Moisés entrasse. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia para a porta da tenda, e da nuvem do Senhor falava com Moisés. Moisés ia entrar na tenda, o povo saía tudo e ficava na porta das suas barracas, vendo a nuvem descer para falar com Moisés. E o que o povo fazia? Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. Todos. Irmãos, buscar ao Senhor depende única e exclusivamente de você. Você pode ligar para mim, mandar uma mensagem para o pastor e falar: ora por mim, estou passando por isso, nós vamos orar, nós vamos interceder, assim como nós temos feito, assim como a igreja tem clamado pela vida do Everton, que já acordou para a honra e glória do Senhor, que tem se recuperado, mas nós precisamos entender que são os nossos joelhos que precisam se dobrar. São os nossos joelhos que precisam se colocar no chão e clamar pela presença do Senhor. São os nossos joelhos, é a nossa boca, irmãos, que precisa se abrir e falar: Senhor, tem misericórdia porque eu sou pecador. Senhor, eu tenho errado tanto, eu tenho falhado tanto. Eu tenho te trocado por tantas coisas, eu tenho levantado bezerros, altar, eu tenho feito ofertas que não são para o Senhor, eu tenho sujado as minhas mãos, da minha boca tem saído palavras torpes, os meus pés têm me levado para caminhos que o Senhor não, para lugares que o Senhor não estaria. Mas Deus, eu preciso da tua presença, eu me arrependo.
Foi isso que o povo fez, irmãos. Todos se ajoelhavam, todos. O versículo 11. O Senhor falava com Moisés, face a face, como alguém que conversa com um amigo. Como alguém que conversa com um amigo. Quando eu li esse versículo, eu falei, Deus, me perdoa. Porque por tantas vezes eu falo com o Senhor como se o Senhor fosse o meu funcionário. Deus, hoje eu preciso disso. Senhor, me ajuda nisso aqui. Oh Deus, Jesus, está doendo aqui, Senhor, me cura, me sara. Irmãos, Deus não é o nosso funcionário. Ele é o nosso amigo. Como que nós conversamos com um amigo? O que nós fazemos com um amigo? Ô parça, ô amiga, vamos tomar um café? Como que você está? E as crianças? E aí? Deus não é o nosso funcionário. Nós não temos que falar com Ele só quando nós estamos precisando de alguma coisa. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Irmãos, Deus ouviu o clamor de Moisés. Deus atendeu o clamor de Moisés. O grupo de louvor pode subir. Lá no versículo 14, o Senhor fala assim para Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Por quê, irmãos? Por que essa foi a resposta do Senhor para Moisés? Por quê? Por que muitas vezes, para nós, a resposta não vem? Por quê? Porque nós não sabemos fazer como Moisés, entrar na nossa tenda, dobrar os nossos joelhos, clamar pela presença, ver Deus face a face, falar com Ele como quem fala com um amigo, e insistir, falar: Deus, esse é o teu povo, Senhor, essa é a tua casa, é a tua família. Como que tem sido o teu clamor? Como você tem buscado a presença do Pai? Como que você tem apresentado as tuas queixas para o Senhor? Como que você tem entregado os teus planos, os teus sonhos nas mãos de Deus? Como Ele sendo teu funcionário? Senhor, ó, aqui está os meus planos, assina aí, por favor. Bate o teu carimbo aqui e coloca a data que o Senhor vai me entregar. É isso, é assim que nós temos tratado Deus. Mas nesta noite, irmãos, o Senhor tem falado para mim e para você. Nós não precisamos de anjo, de vitórias, de bênçãos. Nós precisamos da presença do nosso amigo. Nós precisamos da presença da coluna de fogo nos guiando à noite. Nós precisamos da nuvem dele, quando o sol está quente demais e os nossos olhos nem se abrem. Nós precisamos do maná, nós precisamos do cuidado dele, nós precisamos ver o Senhor face a face, irmãos. É disso que nós precisamos. Se o Senhor não for conosco, não estiver conosco, nós temos que dizer a Ele: Deus, eu não saio do lugar. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não quero sair do lugar.
É isso que nós precisamos entender, igreja. É da presença dEle que a igreja precisa. É da presença do Senhor que nós precisamos. Amém? Se coloque de pé. Quando Moisés e o povo foram adorar a Deus, foram buscar a Deus, se ajoelharam e clamaram, o Senhor foi claro: eu irei com vocês. Eu irei com vocês. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, e o tempo é agora, de dobrar os nossos joelhos e de rasgar o nosso coração e de ser sincero com Deus, de parar de ficar se enganando e achar que está enganando o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos buscá-lo, precisamos encontrar o Senhor, precisamos encontrar enquanto nós ainda podemos achá-lo. Ele está aqui nesta noite, a presença dEle está aqui nesta noite, e Ele quer ouvir a nossa voz, amém? Sem Ele, irmãos, sem Ele, nós não podemos sair do lugar. Sem a presença dEle, não faz sentido viver. Sem a presença dEle, nós estamos perdidos, nós não sabemos para onde ir, nós somos como quem caminha no escuro. Nós precisamos da presença dEle. Que você possa, não só hoje, não só essa semana, mas que todos os dias da tua vida, clamar pela presença dEle. Seja amigo do Senhor. Converse com Ele como quem fala com um amigo. Pai, eu preciso tanto da tua presença. Eu preciso tanto da tua presença. Até que a resposta dele seja: a minha presença irá contigo. Eu não vou te deixar. Eu vou te dar descanso, eu vou te guiar, eu vou segurar nas tuas mãos, eu vou aplanar os teus caminhos, eu vou te dar abrigo, eu vou te dar proteção, eu vou te dar segurança. A minha presença irá contigo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Amém. Quem quer mais intimidade com o seu Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Mude a forma de falar com o teu Deus. Mude a forma de se colocar na presença dEle e de orar. Eu me ajoelhei ali e eu comecei, eu como pastor, há mais de 20 anos, eu comecei a pensar: deixa eu falar com o meu amigo. Não pedindo, mas conversando, porque com um amigo você não pede. O amigo, o máximo que ele pode te dar é um conselho. Então eu comecei a conversar com o Senhor. Converse com o Senhor e diga para Ele: eu preciso da tua presença. Eu preciso que o Senhor caminhe lado a lado comigo. E nos momentos difíceis, como naquela folhinha chamada Passos na Areia, eu preciso que o Senhor me carregue no colo, porque tem momentos que é difícil. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus,